agradecer o convite para mediar essa sessão, a participação dos apresentadores e a atenção dos espectadores. É bom revê-los, acho que alguns eu já conheço, Pilar, por exemplo, eu não conhecia, e conhecer pessoas novas. E, Pilar, por favor, intervenha se achar conveniente. A gente vai ter a apresentação de 4 trabalhos na escala edilícia, em contextos sociais, temporais e geográficos diferentes, mas tudo no Brasil. Cada apresentação tem até 15 minutos. Agradeço se puderem ficar dentro disso, porque assim a gente fica com um tempo para perguntas e alguma discussão ao fim, que eu acho que pode ser bem frutífero. Então, a gente tem primeiro as 4 apresentações e, no fim, um tempinho para algumas perguntas e comunicação. Então, o primeiro trabalho é Projeto e Configuração, a busca por um arranjo espacial que expressa liberdade, de Francinei Carreiro, de França, e Octávio dos Santos Souza. Aí, se puderem, quiserem iniciar. Sim, só peço para me darem retorno se a projeção tá ok. Sim, está. Tá, então eu vou já começar e tentar manter no tempo dos 15 minutos, agradecendo aí a oportunidade de apresentar esse trabalho, dizer que é da autoria minha e do professor Otávio. Esse é um trabalho de um exercício de projetação em que tentamos utilizar não só as ferramentas, mas alguns conceitos da sintaxe em busca aí, como o próprio título apresenta, de um arranjo espacial que expressa a liberdade. A gente vai tentar dizer quais são as premissas para essa ideia de liberdade, mas é a proposta de um espaço e que nós optamos por não chamar de centro comunitário, mas de uma casa comunitária na comunidade quilombola Mesquita, que fica em Goiás e muito próximo do plano piloto, tentando contextualizar aí a importância das comunidades quilombolas na história brasileira, chamando a atenção que elas não são, a gente não pode pensar como uma história do passado e remanescentes da nossa herança escravagista, mas a importância dessas comunidades na contemporaneidade. Elas representam essa resistência que surge do período escravagista, mas que preserva, né, e é símbolo das lutas negras na contemporaneidade. Beatriz do Nascimento diz que Quilombo representa a antítese do cativeiro, portanto, um espaço de liberdade, e Santos diz que a conquista da terra pelos quilombolas também é liberdade. Então, nós pensamos como é que isso pode ser refletido na configuração de um espaço comunitário na comunidade quilombola Mesquita. Essa comunidade fica, então, em Goiás, próximo do Distrito Federal, cerca de 50 quilômetros do plano piloto, e esse trabalho parte da premissa que as atividades coletivas e a liberdade se relacionam com a integração e permeabilidade dos espaços, em contraposição a espaços de forte controle social, hierarquia e segregação espacial. O artigo mostra o percurso para alcançar esse arranjo espacial, cujo desempenho morfológico contemple esse objetivo de expressar a liberdade. Um pouco sobre esta comunidade, que tem uma história riquíssima. Ela surge a partir de 3 escravas libertas, ainda no século XVIII, então ela vem do período da mineração, e ela está presente no processo de construção de Brasília, e até hoje representa essa história, né? O passado, o presente e o futuro da região centro-oeste.
Ele teve reconhecimento como território quilombola em 2006, mas ainda não tem a titulação das suas terras, a titulação, o documento oficial desse território. Mas a comunidade quilombola Mesquita está presente como guardião das tradições do Centro-Oeste. Elas produzem, essas famílias na comunidade produzem alimentos orgânicos, mantêm a tradição de festas religiosas ou as tradições culturais de origem de matriz africana. Tem os projetos culturais como o Som de Quilombo, com a biblioteca comunitária. Tem a tradição do doce de marmelo, que é famoso na região e que sustentou a comunidade, uma herança aí, uma atividade econômica que sustenta a comunidade desde o século XVIII, que preserva e que tem aí no seu conjunto, né, nessa herança arquitetônica, essa arquitetura vernacular, mas que também muitos dos quilombolas do Mesquita trabalharam, por exemplo, na construção do catetinho, e que tudo isso marca, né, é uma comunidade riquíssima nessas tradições e nos elementos que estão permanentes até hoje na comunidade quilombola Mesquita. Aqui duas imagens que mostram um pouco a entrada da comunidade e o terreno escolhido para esse projeto. A sintaxe foi utilizada tanto para análise do terreno quanto da configuração espacial do edifício. Nós trabalhamos com os gráficos de permeabilidade gerados no JAS e com os mapas de visibilidade do DefTMap. Importante dizer que esse projeto foi desenvolvido, essa proposta foi desenvolvida durante o ano de 2021, em plena pandemia, em que algumas atividades tiveram que ser adaptadas, assim como nós estamos fazendo um pouco hoje. A interação com a comunidade não foi como normalmente seria direto nas rodas de conversa, mas que foram realizadas reuniões periódicas, reuniões remotas com moradores da comunidade, em especial com a líder quilombola Sandra Pereira Braga, e essas reuniões foram fundamentais para definir as demandas por espaços, anseios, para lugares para que para essas atividades culturais pudessem acontecer. A definição de materiais e técnicas construtivas foram diretamente com a comunidade, e assim como o conceito do projeto. Então, isso é muito importante, porque essa não é uma proposta que nasce das nossas cabeças, mas dessa participação com a comunidade. Essa é parte da comunidade onde tem o terreno escolhido para esse exercício de projetação. Também foi utilizado, então, um mapa axial para entender como o terreno, onde o terreno se encontra nessa parte da comunidade, e a gente vê pelo mapa axial que ele se encontra e nos eixos aí mais integrados dessa parte da comunidade, e a relevância, né, morfológica do terreno no contexto da comunidade, porque ele está próximo dos principais espaços, referências para os quilombolas do Mesquita. Está em frente ao campo de futebol, está próximo da escola, está próximo à Igreja Nossa Senhora da Abadia, próximo ao Espaço Memória, a Casa Museu, que vocês viram a imagem quando eu falei da arquitetura vernacular. Então, mostra a importância, né, como esse terreno ele está inserido, né, nesse espaço, no território, nessa parte do território quilombola. E o que a gente vai mostrar, como eu falei, é esse percurso. Então, alguns estudos foram realizados. Aqui eu mostro já os 4 estudos que nós vamos mostrar aí para vocês. Esse primeiro já mostra como eles estão em termos dos espaços convexos, que nós agrupamos entre espaço de reuniões, entre os espaços habituais, a cozinha, a sala de leitura, o espaço administrativo, os espaços de apoio, os banheiros e os depósitos, circulação, os jardins. Interessante que, do ponto de vista, nós vamos mostrar só o caminho para a definição da configuração, não vai ser todo o projeto, mas o que nos interessa mostrar para vocês nesse percurso, e que a gente teve como diretrizes configuracionais do projeto, que se a gente quer contrapor esse espaço de liberdade em contraposição a espaços de segregação, a espaços de forte controle social, então nós optamos por um espaço que tivesse mais visibilidade e permeabilidade para criar espaços mais intensamente utilizados e que propiciem encontros e trocas, e espaços com pouca hierarquia e segregação entre setores e entre espaços, em referência à liberdade tão almejada pelo povo negro e que seus descendentes tanto preservam.
O conceito é de um espaço multiagregador, um termo cunhado pela liderança quilombola Sandra Pereira Braga. Então, a busca por esse caráter agregador reforça a ideia de um espaço central, por isso que vocês estão, deixa eu pegar aqui também um apontador, vendo um pouco como a gente tentou entender como esse espaço poderia, né, qual o melhor desempenho morfológico desse edifício em função de expressar essa liberdade. Quando a gente olha os mapas, os grafos de permeabilidade, tanto a partir da entrada quanto do espaço central, essa grande sala da casa comunitária, a gente entende que para criar esse espaço, então, multiagregador e não hierárquico, é necessário não só que os espaços habituais sejam rasos em relação à rua, mas que eles também estejam em relação com esse espaço de encontro, a sala da comunidade. Alguns resultados a partir dos grafos, né? Na proposta final, vocês podem acompanhar, tanto a partir do exterior quanto do espaço de encontro, é o espaço mais raso, então ele apresenta aí uma configuração mais rasa com 4 níveis, 4 passos topológicos. Os principais espaços de atividade, como o espaço de leitura, loja, administração, eles estão no nível 2, né, de profundidade. A cozinha fica nessa proposta mais rasa, ela fica apenas em relação à rua. A cozinha fica no nível 3, em relação à rua, o projeto se mostrou também raso, ficando aí no máximo em quatro passos sintáticos, e que o espaço de encontro também é mais raso nessa proposta final, ficando apenas 2 passos sintáticos em relação à rua, e é o mais raso em relação aos outros sistemas. Se a gente olha o mapa de visibilidade em relação à conectividade, foi muito interessante ver que nas outras propostas, as áreas mais quentes, como vocês estão vendo, elas há um percurso, e só na última, no projeto final, a gente vê como o espaço principal ele passa a ser esse espaço de maior conectividade entre os sistemas. E que, embora esse espaço apresente pouca conectividade, a cozinha, na proposta final, os espaços usuais aparecem com pouca conectividade, a cozinha, ela aparece na proposta final como um dos espaços aí com maior conectividade em relação aos outros sistemas. Se a gente olhar a integração visual, ao contrário dos outros sistemas, é nessa proposta também em que a gente tem o espaço de encontro como sendo o de maior integração dentre os demais. Nessa proposta final, a maior integração está no interior do edifício, né? Traz para o centro, nesse espaço de maior convívio, diferente das outras em que a gente percebe a mancha, na verdade, mas para fora da edificação. Aqui no terreno é onde está o viveiro da comunidade. E os espaços habituais, quando a gente chama os espaços habituais, a cozinha, a sala, a loja, os espaços de músicas, eles não são segregados nessa proposta final. E, pelo contrário, no caso da cozinha, e vocês vão entender por que a gente está chamando tão atenção para esse espaço como a cozinha, é nessa proposta que ele tem essa integração visual mais forte com o espaço central. Nós analisamos também isovistas e fizemos 2 campos, 2 isovistas, da entrada e do espaço central. Essa primeira isovista, a gente vê que na proposta final, ela nessa proposta que ela explode em várias direções, nas outras, o campo visual fica com foco na circulação, nesse eixo, que é muito mais de circulação nas outras propostas, e na proposta final ela alcança espaços do cotidiano, como a biblioteca e a loja. É nesse espaço, então, é na última proposta que esses espaços do cotidiano são visivelmente permeáveis, e este campo é apenas interrompido aqui, um muro de gabião, usado justamente para preservar um pouco essa sala principal. Se a gente olhar no próximo isovista, nós vamos ver que, a partir do espaço principal, do espaço central, o maior campo de isovista, é também nessa proposta final. Então, ela mostra, né, nessa isovista, como essa explosão para todas as direções. Embora os campos visuais nos estudos anteriores, no 1, no 2 e 3, eles acabam abrangendo
espaços como a loja ou como espaço de leitura, eles não abrangem, de novo, espaços como a cozinha. E é só nessa proposta final que a gente tem essa relação de permeabilidade de campo visual direto da cozinha com o espaço central. Nos outros estudos, a cozinha... Desculpa, nos outros estudos, a cozinha, de fato, não aparecia, era quase um espaço invisível na outra configuração. De fato, o maior campo visual a partir do espaço central é na proposta final. Se a gente recorre à EDIA, como a gente faz sempre quando o professor Amorim, aqui nós usamos a professora EDIA nos estudos sobre as casas coloniais, e que a gente entende que a cozinha na estrutura, na história da casa brasileira, sempre a cozinha estava segregada, então, tanto nos estudos da professora Édia, das casas coloniais, elas sempre são as últimas células a serem atingidas, né, acessadas, ou em estudos mais recentes, nas cozinhas contemporâneas, que a gente vai ver daqui a pouco, elas continuam sendo consideradas espaços desagradáveis aos olhos. Na nossa proposta de casa comunitária, a cozinha está a poucos passos sintáticos do exterior, é um dos lugares mais integrados, e em relação de permeabilidade com o principal o espaço social do edifício. O que isso para a gente é importante? A gente rompe desse jeito alguns arranjos espaciais que remetem a espaços históricos de opressão e não de liberdade na nossa estrutura social do espaço doméstico. Aqui está um pouco a imagem, e estou tentando já fechar, porque eu imagino que o nosso tempo voa, né? Aqui a gente vê um pouco mais do projeto, em planta baixa, e aqui o corte, para vocês verem que como esse espaço central, ele é também um espaço rebaixado. Aqui tem um aspecto mais simbólico do projeto que a gente não explora no simpósio de sintaxe, mas é aqui que tem um espaço rebaixado, um contato direto com a terra, que é tão importante como esse símbolo de liberdade para o povo quilombola. A proposta final revela um sistema com alta visibilidade e permeabilidade. O espaço central, então, é o espaço de encontro, é o espaço em que todos os outros se abrem e se abrem, os outros espaços se abrem para esse espaço central, é onde tudo acontece. Esse é o espaço de reunião e é o mais integrado do sistema, de todos nesse processo, em todos os outros dos estudos, é na proposta final que ele é o espaço mais integrado. A proximidade do edifício com a rua é conseguido justamente com esse diálogo franco, aberto, e aí reforça essa permeabilidade da casa comunitária. O espaço de encontro é o mais raso em relação à rua, e a gente só usou o recurso de não permitir que ele seja diretamente visto da rua, como um gesto de respeito a essa autogestão, a esse espaço de encontro da comunidade quilombola Mesquita. E um espaço habitual como a cozinha é um dos mais integrados do sistema, para a gente não deixar essa marca também nessa comunidade, nesse espaço criado por uma comunidade quilombola. Aqui a gente trouxe só algumas imagens para vocês verem como é que isso poderia acontecer. Então, aqui é recepcionada pelo Jardim dos Marmelos, que é essa referência econômica e histórica tão importante para a comunidade. A gente tem um Jardim dos Marmelos, são 3 marmelos representando as 3 guardiãs e as 3 escravas libertas que deram origem ao quilombo, um pouco aqui desse percurso, onde vocês podem ver a única barreira visual e física para não chegar direto ao espaço central, e aqui esse espaço central rebaixado, essa sala comunitária. O que a gente quis com isso, né? A gente buscou construir um sentido de liberdade espacialmente. Como é que a gente vai pensar um lugar para uma comunidade quilombola em que a gente possa repetir algumas estruturas que sejam ou hierarquizadas, ou segregadas, ou de forte controle social? Como é que a gente expressa essa liberdade espacialmente a partir de uma configuração que se contrapõe a estruturas socioespaciais que denotam segregação e controle? Por isso, os espaços do cotidiano foram projetados em uma relação de igualdade na estrutura espacial, portanto, sem hierarquia entre eles. A loja não é mais importante que a cozinha, e assim por diante. Ao mesmo tempo que todos estão em relação direta com esse espaço de encontro, que é esse centro morfológico do sistema. Aqui uma vista um pouquinho mais aberta,
aberta, espera-se contribuir para o campo dos estudos morfológicos, não só como aplicação da ferramenta, mas como os conceitos da sintaxe podem ajudar na concepção de lugares, na reflexão para futuros projetos. O estudo mostra como a sintaxe pode auxiliar na definição de um melhor arranjo, né? Não é o arranjo, mas um arranjo possível que possa responder às diretrizes projetuais, que no caso do Quilombo Mesquita, teve na história e nas práticas cotidianas a origem. Poderia ter muitas formas de representar essa liberdade, a gente tentou fazê-la assim, espacialmente, morfologicamente. O nome da casa é Ileuá, Ileuá significa nossa casa na língua iorubá. E é isso. Obrigada, a gente fica à disposição para questionamentos. Obrigada, Francinei. Não sei se todo mundo dá para ver as palmas pela apresentação. A gente vai continuando seguindo aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, anota para a gente prosseguir com isso ao fim. Então, agora nós... Desculpa, Lúcia. Pilar, saiu a apresentação ou ainda não? Saiu, já saiu. Obrigada, gente. Saiu. Muito obrigada. Desculpa, Lúcia. Tudo bem. Então, agora nós temos Nada será como antes, mas tudo é o mesmo. Duas residências pós-modernistas brasileiras sobre o olhar da sintaxe espacial, de Ian Chermonte Alves Santana, Cláudia da Conceição Garcia e Ana Paula Campos Gugel. Ian está aí, Ian vai apresentar. Agradeço se puder ficar dentro dos 15 minutos e a sala é sua. Tá bom, obrigadão. Deixa eu compartilhar aqui. Vou verificar. Tá aparecendo para vocês? Assim. Sim. Assim? Sim, tá Assim. certo. Beleza, então. Então, primeiramente, bom dia a todos e todas. Eu sou Ian Chermonte, sou mestrando pelo programa de pós-graduação da FAUNB. Esse trabalho foi realizado juntamente com as professoras Cláudia da Conceição Garcia e a professora Ana Paula Campos Gurgel, ambas da Universidade de Brasília também. Um pequeno resumo sobre o estudo. O estudo tem o objetivo de analisar, por meio do instrumental teórico metodológico da sintaxe espacial, a configuração dos espaços domésticos dessas duas residências unifamiliares modernistas brasileiras, a Casa Bola, de Eduardo Longo, e a residência L. Joana, dos arquitetos Silvio Emerich Podestá e Elo Maia. Ao final do estudo, pretende-se revelar e verificar a permanência ou não dos padrões socioespaciais tradicionais herdados da arquitetura modernista ou anteriores a ela. Começando com a introdução, o pós-modernismo ele serve como termo guarda-chuva para abranger uma série de tendências e discursos que surgiram a partir da década de 60, que seguiam um caminho um pouco diferente dos paradigmas do movimento moderno. Já o pós-modernismo brasileiro surgiria a partir da década de 80, com um discurso um pouco pormenorizado, muito por conta do imperante movimento modernista, o que apagou um pouco os seus debates e discursos, mas eles surgiram e eles tinham um caráter mais revisionista sobre o que estaria sendo produzido no período. De modo geral, essa pesquisa tem o objetivo de expandir o debate historiográfico sobre a arquitetura pós-moderna, inserindo esse plano de análise da configuração espacial, e a seleção da Casa Bola e a residência L. Joana se deu muito por representarem o discurso de uma época e serem produtos de autores que se destacaram nacionalmente neste período. Passando brevemente sobre a metodologia, a sintaxe espacial ela toma como base os princípios quantificáveis e topológicos, e
E para esse estudo, né, dos espaços, enfim, e as práticas sociais intrínsecas a eles, serão avaliados os critérios de permeabilidade de barreiras e opacidades e transparências. Então, será feita uma análise a partir das poligonais convexas e dos campos visuais. Para isso, as técnicas aplicadas foram a partir dos grafos justificados gerados pelo software JAS e a geração de mapas de visibilidade a partir do software DepthMap. A análise convexa aqui, ela avaliará as propriedades de integração, profundidade e controle, e a análise de integração visual aqui nesse estudo verificará essa alteração dos campos visual de acordo com o movimento do usuário, e nas abstrações e desenhos das plantas serão considerados ao projetar no nível do joelho, as portas internas representadas abertas, enquanto as janelas e portas externas são representadas fechadas, escadas, mezaninos, imobiliários fixos e peças sanitárias são consideradas como barreiras. Começando aqui com a Casa Bola, a análise dos dois resultados. Eduardo Longo, arquiteto responsável, ele se formou pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie de São Paulo e ele se formou num período de propagação do ideário do movimento moderno e na imersão da escola brutalista paulista. Mas ele seguiria uma postura diferente e seus desenhos eram considerados inovadores e ousados. De certa forma, eles rompiam essas características do movimento moderno. A sua fase áurea seria exatamente nesse período do pós-modernismo brasileiro, entre os anos 70 e 80, né? E ele se dedicava à sua experiência na criação de protótipos de habitação mínima, apartamentos bola, e a sua visão era altamente inspirada nessa fantasia do Arquigram e do metabolismo japonês. Eduardo Longo, ele decidiu com a Casa Bola, inicialmente, que ela fosse uma maquete em escala de 1 para 1,25 e de 8 metros de diâmetro, o seu diâmetro maior, né? Ela seria implantada na cobertura da sua casa-escritório e, posteriormente, seria a sua residência principal de sua família. Longo, a sua intenção era reproduzir uma residência convencional em um espaço mais compartimentado. Aqui nas plantas, acho que vocês conseguem observar. A planta 1 seria o acesso primeiro à residência, a casa seria dividida em dois patamares. Os patamares superiores seriam as áreas de atividades sociais, e os patamares inferiores seriam as atividades mais íntimas, espaços íntimos e espaços de serviço. Aqui, representando no grafo justificado, a gente consegue ver o número de níveis presentes na casa, então já indica uma profundidade grande. E nos últimos níveis, a gente consegue identificar também aqui representadas as dependências da empregada e áreas de serviço, e isso muito também se deve a essa profundidade aos espaços de circulação, devido às escadas de acesso e os corredores de acesso às escadas e os demais ambientes. Aqui, fazendo uma análise quantificada dessa propriedade sintática, em relação ao controle, temos o ambiente de maior controle, o corredor do nível -3, que seria exatamente esse corredor que dá acesso à ambiência da funcionária, e justamente os espaços das funcionárias são os espaços de maior controle, de menor controle, né? Em relação à integração, temos o corredor do nível 1, que dá acesso aos ambientes de dormitórios e a suíte do casal, e dá também acesso às escadas e aos demais níveis, no nível superior, nível 0 e o nível -2. A sala de estar aqui, ela recebe uma característica diferente do que a gente
preveria que ela seria um ambiente mais segregado dentro do sistema, o que demonstra um caráter um pouco mais intimista nessa relação dentro do sistema dessa sala de estar. Aqui, observando os mapas de integração visual, aqui o que se destaca mais são esses pontos em vermelho, esses pontos mais integrados de calor, onde ficam as passagens principais, aqui onde confere mais permeabilidade visual, menos barreiras, justamente nessas áreas dos corredores e passagens. Agora, analisando a segunda casa, Casa L. Joana, ela foi desenvolvida pelos arquitetos Silvio Emerit de Podestá e Alumaia, e eles são marcados pela trajetória profissional, isso juntamente com a arquiteta Maria Josefina de Vasconcelos, durante a década de 80. O trio montaria um escritório chamado Três Arquitetos, e eles seriam responsáveis por grande mudança no ambiente arquitetônico de Minas Gerais e mais à frente no Brasil, muito por conta da inserção dessa experimentação da linguagem pós-modernista nas suas produções. Uma característica mais específica deles é a introdução de elementos da tradição e da cultura mineira nas suas produções. Em relação à residência L. Joana, ela foi projetada por um jovem casal e seus 2 filhos. Ela teria 720 metros quadrados, já era construída, e ela criaria já uma relação de frontalidade com a rua, já delimitando o espaço interno e externo como se fosse um muro, essa frontalidade. Aqui a gente já consegue observar as plantas de análise, aqui uma planta de setorização, e já essa relação de distribuição em relação ao acesso externo desses ambientes, dessa setorização. Aqui inicia-se com as áreas de serviço, posteriormente as áreas sociais e, ao fundo, os ambientes mais íntimos. Em comparação à Casa Bola, a gente já consegue ver que a Casa L. Joana ela possui menos níveis, então conferindo menos profundidade em relação ao ponto raiz, ao externo. E os ambientes mais segregados, mais ao fundo, mais profundos em relação ao sistema, são justamente os ambientes mais íntimos, conferindo justamente o caráter dos locais, desses dormitórios dos moradores. Agora, analisando as propriedades sintáticas, o corredor é um item que mais chama atenção em relação à residência L. Joana, por conta da sua forte relação de controle e de integração dentro do sistema. Ela dá acesso a vários ambientes e também ela confere muito controle e de acesso às áreas dos dormitórios. Eles possuem os maiores valores, né, de controle e integração, e os menores valores de controle e de integração são os banheiros, áreas mais íntimas, os dormitórios dos residentes, e que se destacam também são as dependências da empregada e a área de serviço. Elas são áreas mais reclusas dentro do sistema, recebendo os menores valores de controle e melhor acesso externo a essas dependências e esses espaços. Aqui, nesse mapa de integração visual, a gente já consegue ver essa grande importância desse corredor e de campo visual que ela possui de integração, enfim. E também se destaca a questão das dependências da empregada como um ambiente segregado visualmente em relação a todo o sistema. Agora, uma fase de considerações finais, continuidades, achados e limites. Dentro das questões
que o pós-modernismo ele levantaria seria uma ruptura da estabilidade vigente dos princípios modernos, né? Isso apareceu muito na questão plástica e da forma estética dos edifícios, mas isso iria até que ponto? Ela chegaria ao ponto das configurações espaciais, ela mudaria, de certa forma, a estrutura dessa, dessas residências, desses domicílios. Aqui é uma análise pequena, né? São só 2 exemplares, mas elas conseguem nos dar algumas respostas, assim, preliminares sobre o que que a gente pode achar. Em relação à estrutura, e essa hierarquia dos setores, a gente já consegue ver que há uma permanência, há uma segregação dos ambientes de serviço, principalmente das dependências das empregadas nessa questão. Os ambientes íntimos, eles continuam sendo também mais profundos dentro do sistema, e aqui em relação às residências analisadas, o que se destaca mesmo são essa relação do corredor, e essa é uma característica muito específica da arquitetura pós-moderna, que ela, diferente da arquitetura modernista, que traz essa planta livre, ela já estabelece mais essas barreiras com os corredores, estabelecendo bem essa estratificação dentro do espaço doméstico. Então, ao final, o que a gente pode, de certa forma, concluir é que o pós-modernismo brasileiro, ele é, de certa forma, ainda conservador e tradicionalista em relação a essa sua organização espacial, e que mesmo que as caixas murais, essa aparência plástica dele, seja distinta das anteriores, a configuração espacial pode permanecer e continuar semelhante. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Ian Sherman. Obrigado. Obrigada que ficou exatamente no tempo também. E podemos continuar agora com a apresentação de cozinhas contemporâneas brasileiras. Uma, abre aspas, viúva grávida? Pergunta. Édia Bezerra Faria Trigueiro, André Gugel Umbelino, Fernando de Oliveira Moraes, Silvio Justino Filgueira Neto. Que estão aí, então, 3. Talvez Ed esteja em outra sessão paralela. Não, já está Ed aqui está aí também. também. Ed e Silvio aqui comigo e Fernando está online porque ele mora em João Pessoa. Então, Certo. estamos os 4 autores aqui presentes. Pronto, então, obrigada pela presença de todos e a mesa é de vocês. Ok, deixa eu compartilhar a minha tela. Vocês estão me vendo? Estamos vendo sua apresentação. E você também. Então, não vejo vocês, mas a apresentação ainda está valendo. Então, nosso trabalho, Cozinhas Contemporâneas Brasileiras, uma viúva grávida. Como você já falou, os autores somos Édia Trigueiro, eu, André Umbelino, Fernando Moraes e Silvio Filgueira Neto. Então, antes de começar, a gente abre aqui um parênteses e retomamos a tese de Édia, de 25 anos atrás, que ela escreveu um artigo no primeiro Space Syntax, em que mostra uma grande mudança nas casas britânicas em torno da cozinha. Então, em meados do século XIX, os anos entre guerras, o espaço doméstico britânico tornou-se cada vez mais integrado em torno da cozinha. Esses achados resultaram da pesquisa de doutorado dela com a intenção de descobrir se a forte presença britânica no Brasil deixou vestígios perceptíveis na organização do espaço doméstico. Os lares britânicos e os brasileiros mudaram consideravelmente, mas as cozinhas brasileiras continuaram sendo um elo entre a esfera familiar e visitante e o quarto de empregada.
Então, a cozinha, ela ligava o que poderia ser visto e o que deveria ser escondido, como dois mundos distintos, né? O de serviços, o de serventes e o de servidores. Então, no entanto, em estudos recentes de lares brasileiros, as cozinhas têm dançado em torno da configuração espacial doméstica, ocupando, por vezes, sua esfera tradicionalmente segregada, ou uma posição bastante integrada, ou até mesmo o próprio centro topológico. Então, uma viúva grávida seria uma nova ordem doméstica a nascer? Então, o título surgiu da descrição de Martin Amis sobre uma revolução feminista incompleta na década de 70, que tomou emprestado o título de Viúva Grávida da ideia de Heisey, de que o assustador na morte das formas contemporâneas de ordem social é que o mundo que se vai deixa atrás de si não um herdeiro, mas uma viúva grávida, do qual a gente não sabe exatamente no que vai terminar, né? No que vai ser gerado. Então, inicialmente, a gente vai falar nas cozinhas, na hierarquia do espaço doméstico, então abordando as mudanças socioespaciais em tipos de edifícios residenciais contemporâneos de classe média. Então, esse estudo resultou da união da expertise de Édia com todas as pesquisas aí realizadas ao longo desses 25, 30 anos sobre moradias brasileiras e 2 projetos de pesquisa de doutorado, o meu e o de Fernando. No caso do meu, estudo reformas em casas de conjuntos habitacionais realizadas aí ao longo das últimas 3 ou 4 décadas. Fernando estuda apartamentos, anúncios de apartamentos em edifícios multifamiliares na cidade de João Pessoa. E Silvio entrou na pesquisa, também é doutorando, mas pesquisa edifícios jurídicos, e entrou aqui nessa pesquisa com as casas de condomínio fechado, nas quais ele foi o arquiteto de algumas. Então, nós fazemos parte do grupo Morfologia e Usos da Arquitetura, o MUSA, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, a pesquisa se deu em, basicamente, 4 cidades, onde os condomínios foram estudados em Natal, Parnamirim e Mossoró. As casas de conjunto são dos conjuntos Ponta Negra e Cidade Satélite, aqui em Natal, que são 2 dos maiores conjuntos construídos aqui na época do BNH, na década de 70, 80, e os apartamentos na cidade de João Pessoa. Então, a gente analisou as relações espaciais enraizadas na configuração como o meio pelo qual a arquitetura pode carregar a cultura, né? De acordo com Henson. Então, a gente fez uma análise geométrica, tomando como base a área das cozinhas e a posição no edifício em termos de centralidade, lateralidade, frente e fundos, e a análise topológica usando a conectividade e a integração dos espaços chaves. Então, a gente comparou essas casas individualmente e em cada tipo de moradia, entre os 3 tipos analisados. A gente usou principalmente o JAS para obter esses dados. Então, aqui é um resumo básico sobre cada grupo de casas pesquisadas. Então, as casas de condomínios fechados, os projetos são de 2005 a 2018, em Natal, Parnamirim e Mossoró, para uma classe média alta. As áreas das casas variavam de 180 a 450 metros quadrados, e as cozinhas de 9,78 a 22. As casas de conjuntos habitacionais foram entregues para os moradores no ano de 78 e no ano de 83, dos 2 conjuntos, e eu investiguei as reformas até o ano de 2019. Também são aqui em Natal e são destinadas à classe média. A área dessas casas variou de 92 metros quadrados a 320, e as cozinhas variaram de 7 metros quadrados a 30 metros quadrados. Os apartamentos são de anúncios
em jornais de João Pessoa, do ano de 2006 a 2015, destinados à classe média e vão de uma área de 34 metros quadrados, o apartamento, a 125, e as cozinhas de 3,31 a 12 metros quadrados. Então, é o tipo de moradia de menor dimensão, né? E o tipo de moradia com maiores dimensões são as casas de condomínio. Aí aqui a gente fala sobre as conexões, que eu vou falar mais detalhadamente na frente, e sobre os anéis, a existência de anéis com o exterior. Então, 100% das casas de condomínio formam anéis com exterior, 98% das casas de conjunto, então eu encontrei apenas uma casa que não tinha anel passando pelo exterior, e apenas 25% dos apartamentos têm um anel no exterior, que seriam os apartamentos que têm entrada independente de serviço. Então, aqui, sobre a morfologia das cozinhas contemporâneas, forma e configuração, a gente vê aqui em verde as casas de condomínio, aqui em azul as casas de conjuntos habitacionais e aqui em rosa os apartamentos. Então, nas casas de condomínio, a gente vê a cozinha, de certa forma, ocupando a lateral da casa, mas sem encostar no limite do terreno, e tanto pode ficar um pouco mais na frente, como na parte posterior do terreno. As casas dos conjuntos, elas foram reformadas e cresceram retirando o recuo do terreno e colando a cozinha nesse limite do terreno. Então, todas as casas, dessas 49 pesquisadas, a cozinha ocupa esse espaço lateral colado no limite do terreno. E nos apartamentos, a gente vê uma predominância das cozinhas próximo à entrada principal e longe da varanda, né? Então, ela está junto ao setor social, geralmente próximo à entrada do apartamento e longe da varanda em si. A gente fez análise da possível relação que existe entre o tamanho das cozinhas e a área construída total dessas moradias. Então, a gente dividiu em 4 nichos de área construída total, então menores de 100, entre 100 e 200, entre 200 e 300 e superiores a 300. No caso dos apartamentos, a gente só vai encontrar exemplares aí nos 2 primeiros nichos, e no caso dos condomínios, a gente só vai encontrar exemplares aí nos 3 últimos. Então, a gente vê uma certa proporcionalidade entre a área construída total e o tamanho das cozinhas, sendo que nas casas maiores não se repete não faz tanta diferença o aumento de área da casa para o tamanho da cozinha. Então, a gente tem aqui que as casas acima de 200 metros quadrados e acima de 300 metros quadrados, elas permanecem basicamente com o mesmo tamanho de área da cozinha. Com relação à média da área das cozinhas e a quantidade de quartos, a gente vai ter aí casas com 2, 3, 4, 5 e 6 quartos. Então, até as casas com 5 quartos, a gente vê que aumenta a área da cozinha proporcionalmente à quantidade de quartos. A partir das casas com 6 quartos, a média de área da cozinha já diminui. Então, mostrando que quanto maior a casa, quando chega em um determinado ponto, não há um crescimento proporcional do tamanho das cozinhas. Com relação à conectividade, o espaço, o ambiente que tem mais conexão com a cozinha é realmente a área de serviço, onde 100% das casas de condomínio e dos apartamentos, esses espaços estão conectados. Com relação às casas de conjuntos habitacionais, aí a gente tem quase 60%, esses 40% restantes é porque as casas foram reformadas e essas áreas de serviço foram construídas em edículas lá no fundo do lote, né? Quase que como relembrando as tradicionais
senzalas aí da época colonial. Por isso, elas não têm essa conectividade. Depois, a gente tem as salas de jantar, muito conectadas também à cozinha, as despensas, que obrigatoriamente são dentro da cozinha, e aí, como as casas de condomínio fechado têm um padrão maior, a gente vê bem mais a incidência de despensas nessa tipologia de casas, e circulação. Então, outros espaços aí são bem menos conectados à cozinha. Então, aqui, sobre a morfologia das cozinhas contemporâneas, forma e configuração. Aqui a gente fez um sequenciamento, a partir do valor de integração, dos espaços mais principais, digamos assim, das casas, que seriam jantar, estar, o quarto principal, a varanda e o terraço, o exterior e a cozinha. Nessa imagem aí, nesses quadros, a gente colocou a cozinha em vermelho para chamar mais atenção e percebam como a localização dela dança, a localização dela varia ao longo de todo o espectro, digamos assim, ao longo de todas as posições. A única posição que a cozinha não aparece em nenhum momento é no mais segregado. Então, ela aparece aí várias vezes como o espaço mais integrado entre esses 6, e muitas vezes no meio, e às vezes até um pouco mais segregado, mas nunca como o espaço mais segregado. Isso mostra como a posição da cozinha tem mudado ao longo do tempo. Então, que antes a cozinha ocupava um espaço de maior segregação, aquele espaço escondido que não podia ser visto pelos visitantes, né? Um lugar extremamente privado e pertencente ao mundo feminino. Hoje, a gente vê muito mais ela vindo para o setor social e para os espaços mais integrados da casa. A gente fez aqui uma proporcionalidade entre, nesse gráfico aqui anterior, a gente viu em que posição a cozinha ocupava os espaços mais integrados, em que posição, qual a proporção que ela ocupava os espaços intermediários e os espaços menos integrados. E daí a gente vê que, como é pouco a presença da cozinha nos espaços mais segregados das casas, que variam aí de 18% a 25%, a depender do tipo da casa. Sendo encontrada quase, em sua maioria, por exemplo, nos apartamentos, como os espaços mais integrados, em 62%, e nas casas de condomínio, talvez, não sei, se seriam usados por uma família mais tradicional, alguma coisa assim, a proporção da cozinha entre essas casas, entre esses espaços mais integrados é um pouco menor, e aí de 31%. Aqui, esse exemplo, a gente colocou para ilustrar, um apartamento, é uma planta de apartamento a ser construída em João Pessoa, presente nos classificados do jornal de 2014, onde a gente vê... vocês conseguem ver meu mouse? Aqui tem um apontador, né? Aqui? Sim. Pronto, aqui. Não. Você tinha pego o apontador agorinha. Lá em cima. Pronto, apontador. Então, a gente vê aqui a cozinha marcada, né? Como eu falei, geralmente próximo à porta de entrada. E para a área de serviço, tem uma porta para fechar ainda mais essa área de serviço, que já não tem visibilidade nenhuma aqui do setor social. E uma porta, um anel que passa pelo banheiro. E aí, esse banheiro poderia ser um banheiro de serviço, ou, se essa porta fosse fechada, viraria uma suíte para o interior do apartamento, né? Ou ainda, se essa porta fosse fechada aqui do quarto para o banheiro, ficaria um quarto normal e um banheiro de serviço. Mas o que chamou mais a atenção da gente foi que, se isso aqui for ser transformado, se essa porta for fechada da circulação para o quarto, para ser transformado em um quarto de serviço, em um quarto de empregada, ela teria que entrar pelo banheiro. Né? O banheiro seria um espaço de circulação, que eu acho extremamente esquisito, né?
E a existência dessa porta aqui, separando realmente o que seria o lugar da empregada. Porque, como é um apartamento, não haveria necessidade de segurança de fechar essa porta, nem de visibilidade para o setor social, nem nenhum setor, né? Ele está aí bem recluso. E a gente achou muito peculiar essa planta, e aí dando a opção para dessas 3 tipologias diferentes, e ainda assim a cozinha, nesse caso, ela continua separando o que pode ser visto e o que tem que ser escondido, o mundo social, íntimo da família, e o mundo de serviço, e esses 2 mundos aí díspares dentro da casa brasileira. Então, olhares através de uma imagem ainda não clara seria uma nova ordem? Então, as expectativas e incertezas que cercam a situação da viúva grávida parecem apontar para um leque de possibilidades quanto aos modos como as cozinhas podem se relacionar com o todo doméstico. Esperancemos que a viúva grávida dê à luz a um ethos doméstico menos marcado por nossa multissecular desigualdade socio-racial, mas inteiramente diverso, de agregação, de juntar moradores e visitantes e também moradores servidos e serventes em ocasiões de alegrar o espírito. Então, queríamos agradecer à CAPES e ao CNPq pelas bolsas que apoiaram as pesquisas nesse artigo, e a Kleine Rondelli e Matheus Duarte por compartilharem os projetos, alguns de seus projetos das casas de condomínio que foram utilizadas nessa pesquisa. Então, aqui somos nós e nossos e-mails, Edja, eu, Andréia, Fernando e Silvio. Muito obrigada pela atenção. E é isso. Obrigada, Andréia e todos. Vamos dando sequência aqui para o fim e para algumas perguntas. Já parei o compartilhamento? Parou, sim. Okay. Agora temos sintaxe espacial em apartamentos paulistanos, análise dos edifícios modular alfa, século XX, forma e espaço, e flora, século XXI, ideias abos, Tamires de Oliveira Cabral e Ana Paula Gurgel, e a apresentação já está aí, o tempo é de vocês, 15 minutos. Boa apresentação. Obrigada, estão bem, meu microfone tem que ser um pouco baixo. Bem, esse trabalho, né, fazendo uma breve contextualização, esse é um trabalho da minha orientanda de doutorado, a Tamires de Oliveira Cabral. Na verdade, ela faz doutorado na na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, né? Eu sou co-orientadora dela na Universidade de Lisboa, enfim, e muito provavelmente em breve uma cotutela aqui na Universidade de Brasília. Então, um trabalho que une um pouco as nossas realidades. A pesquisa da Tamires, e em relação às pesquisas que eu venho desenvolvendo hoje em dia, né, como o próprio Ian apresentou anteriormente, são pesquisas que tentam linkar, né, as questões da morfologia arquitetônica, né, com o aparato da sintaxe espacial, em normalmente um panorama historiográfico, né? Então, em relação a formas já construídas, já consolidadas de arquitetura, em termos de estilos, em termos de uma produção de mercado imobiliário, por exemplo. Então, esse trabalho da Tamires, ele vem, então, desse contexto, dessas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, e acho que numa sessão como essa, depois da fala de Edja de hoje de manhã, eu não preciso justificar porque nós estudamos casas, né? Como objetos interessantíssimos, enfim, para entendermos as relações entre espaço e sociedade, as relações entre as modificações que a sociedade traz consigo e como espaço arquitetônico resolve essas questões, né? Então, entendendo sempre que a habitação como um retrato de época, como um retrato das relações humanas. Então, nesse interim, a ideia da pesquisa de Tamires é, portanto, relacionar se apartamentos que foram construídos em São Paulo no século passado, ou seja, em meados dos anos 70 e dos anos 80, né, no auge da produção do BNH,
eles têm continuidades, permanências com apartamentos construídos hoje, né, com apartamentos produzidos na cidade de São Paulo hoje em dia. Por que essa pergunta se faz importante? Porque avaliando questões das alterações sociais nas configurações familiares brasileiras, né, na mudança, por exemplo, de trabalho, né, com a questão do trabalho doméstico, e principalmente após a pandemia, com as questões do teletrabalho, que tem uma taxa de crescimento de 2%, com as diferenciações em relação à ocupação do trabalho doméstico feita pelos próprios moradores e não mais, né, por serventes, né, para usar o termo da apresentação anterior. Então, dentro desse contexto, né, que é muito claro aí nas pesquisas demográficas brasileiras, de uma modificação de padrões sociais na estrutura familiar brasileira, como se dá, portanto, a resposta arquitetônica a essa mudança que a gente já vê ela em curso, né? Até diria consolidada. Se a gente compara, por exemplo, o censo de 81 ou o censo dos anos de 2010 com o censo de 2000, perdão, com o censo de 2010. Portanto, né? O que muda na habitação? Estudos de abrangência geral sobre habitação, estudos bastante tradicionais e consolidados no Brasil, eles identificam, por exemplo, o trabalho de Tramontano, que há, sim, um claro atraso entre as modificações sociais e as modificações habitacionais, né? A sociedade muda e a arquitetura muda em ritmos diversos entre si. E que isso, o Tramontano, ele consegue, portanto, avaliar isso no contexto paulistano no final do século XX, que é quando ele defende a tese de doutorado dele. Villa também identifica a tradicional tripartição burguesa, a tripartição oitentista, como uma relação de continuidade nessa produção habitacional, né? Então, entre uma relação entre áreas privadas e íntimas, que vão sendo reduzidas gradativamente, e um aumento, principalmente aí ao final do século XX, ao início do século XXI, um aumento dos espaços coletivos, né? As salas, os espaços gourmets que todos nós conhecemos, que vão ganhando força a partir de então. E outros trabalhos, como, por exemplo, o trabalho de Francinei aqui, Gris e Carolino, avaliaram, né, em outros contextos, como, por exemplo, Brasília, Recife e João Pessoa, respectivamente, essas relações de mudança de espaço doméstico e essas relações de mudanças sociais, né? Então, pontuando esses trabalhos, essas alterações e essas permanências, como elas são vistas por meio desse aparato tecnológico, metodológico, perdão. Bem, fazendo um breve apanhado, né, do processo de verticalização de São Paulo, a gente tem essa linha do tempo que é produzida a partir dos trabalhos de Somec, texto de 1992, e depois, 20 anos depois, o orientando dela, o Gagliotti, perdão que eu esqueci de colocar as referências aqui, mas em 2012 ele faz uma atualização desse processo de habitação vertical em São Paulo, né? Desde uma primeira fase que replica padrões europeus, né? Tanto no sentido da organização espacial, né? Da tripartição burguesa, quanto no sentido, inclusive, da caixa mural dos edifícios, até o grande momento, né, do milagre econômico, com grande aumento da produção vertical em São Paulo, principalmente atrelado a mudanças nas normativas de condicionantes, enfim, urbanísticos, como o aumento, por exemplo, do índice de aproveitamento, que em São Paulo chegou a ser 6 vezes o valor do terreno, o que permitiu, portanto, né, a verticalização daquela cidade. E hoje em dia, ali, né, até o texto mais recente, a gente vê um espraiamento dessa produção vertical em São Paulo, ao longo de toda a região metropolitana, né, chegando então, portanto, às cidades vizinhas. Pois bem, o objeto de estudo, como eu já havia falado, é a habitação em São Paulo, a habitação no espaço do apartamento, a habitação vertical, na escala, né, da unidade habitacional, tentando, portanto, relacionar essa questão morfológica, arquitetônica dos apartamentos com a sociedade, né? Tentando relacionar isso com as questões dos novos arranjos familiares,
do trabalho doméstico e dessa nova figura do trabalhador morador, dessa figura do teletrabalho, do trabalho em home office, né, como a gente pode falar. Enfim, a metodologia, portanto, ela se baseia, né, nos estudos mais tradicionais, mais consolidados da sintaxe, e une duas representações principais, que é a representação dos grafos justificados, que vão ser analisados por um conjunto de ferramentas, como integração, controle e como medidas principais, e a VGA, representada também com uma análise ao nível do joelho, né? Representando, portanto, alguns elementos de mobiliário fixo dentro da cidade, calculada para integração visual. Pois bem, nesse contexto, então, se optou por estudar a produção de duas empreiteiras, né, de dois agentes imobiliários atuantes em São Paulo em dois momentos. A primeira delas é a Forma Espaço, que atua exatamente nesse momento, em final dos anos 60, início dos anos 70. E a ideia da Forma Espaço era criar edifícios que versassem pela racionalização da construção, criando uma ideia de edifícios que eles chamam de modular, né? E eles vão chamar esses vários apartamentos modular alfa, modular, enfim, beta, e que vai ser construído vários apartamentos recorrentes. O arquiteto principal é o Abraão Samovic, né, que inclusive foi professor da FAUSP naquele momento, é ele que é o responsável técnico por essa arquitetura. E a ideia deles, portanto, dentro dessa arquitetura modular, que era, portanto, uma arquitetura que versava por questões de padrões construtivos, modular, de fácil construção, de rápida construção, naquele momento do milagre econômico, ela é modular também no sentido da gente pensar um modelo de uma família padrão, casal com filhos, né? Um modelo da família tradicional heteronormativa que a gente entende hoje em dia. Então, a unidade que nós escolhemos avaliar é a modular alfa. É uma unidade, portanto, um tipo de projeto que foi replicado várias vezes e que tem 125 metros quadrados. A empresa, né, a empreiteira atual, né, atuante no mercado atual de São Paulo, é a Ideias Armos. Essa é uma empresa que atua desde 2005 em São Paulo e que tem uma ideia também de se associar com arquitetos importantes, arquitetos que tentam, enfim, justificar, né, a assinatura dos seus projetos com esses grandes, enfim, esses nomes despontantes na arquitetura paulistana. O discurso dessa construtora, ela tenta relacionar questões urbanas, de localização desses edifícios, de singularidade, então são edifícios que plasticamente ele tem características únicas entre as várias produções da empresa, e que buscam trazer reflexões, inclusive, sobre o momento, né, da família brasileira. Então, em vez de ter um apartamento tipo, a maioria dos edifícios tem grandes variações de plantas, desde apartamentos que vão de minúsculos, de 20 metros quadrados, até apartamentos que vão a 600 metros quadrados, né? Às vezes no mesmo prédio, com essa grande variedade de plantas, tentando atender, então, essas variadas famílias, o que já é uma grande diferença em relação ao condicionante anterior. Então, foram selecionados apartamentos das duas construtoras e o nosso recorte foi, portanto, apartamentos que tivessem o mesmo tamanho, né? Então, ambos são apartamentos com 125 metros quadrados que foram avaliados. Pois bem, então esse aqui é o modular alfa, o apartamento final dos anos 70, então a gente vê aqui a lógica construtiva, né? Em termos plásticos externos, a volumetria, eu diria, tardo-modernista brasileira, né? Dos prismas regulares, enfim. E a planta dele, uma planta onde a gente vê uma clara setorização funcional, os ambientes sociais, ambientes de serviços e ambientes íntimos claramente definidos, e esse é o grafo justificado da modular alfa. O que a gente percebe? É um grafo em forma de árvore, apenas com um anel, que liga aqui a sala, né, o espaço de um corredor de circulação e a cozinha, que se divide em dois grandes espaços pela sua métrica. A sala, na verdade, ele é um grande espaço integrado entre sala de estar e sala de jantar, como a gente vê aqui no
numa imagem de um desses apartamentos à venda hoje em dia, ou nessa imagem aqui de um reformado, né? Então, uma unidade nos espaços sociais. A hierarquia, o espaço de maior integração é a sala, depois seguida da cozinha, e depois, seguido das circulações, perdão, depois a cozinha, depois os quartos, as áreas de serviço e depois os banheiros. E o RRA médio é de 1,3. Em termos da VGA, a gente tem, portanto, uma dominância visual nesse espaço social, né? Os espaços internos aqui da dependência de empregada e do banheiro de serviços extremamente segregados, poucos visíveis, né? Pouco se vê e pouco se é visto a partir desse espaço, ao contrário desse grande corredor de acesso que, inclusive, permeia, né? Essa visual permeia ao quarto principal do apartamento. Esse é uma visual do edifício Flora, enfim, também com essa linguagem já de cozinhas integradas, ambientes de serviço e ambientes sociais que se integram, que se mesclam. Essa, então, portanto, a planta baixa. A setorização funcional ela ainda é muito clara, obviamente. Há um grande corredor de acesso, uma sala única e a cozinha definida. Essa imagem que nós temos aqui é um reformado, então, acho que isso já é uma indicação de uma continuidade desse trabalho, avaliar as reformas, né, onde há essa relação aqui da cozinha com as salas. Enfim, é um grafo em árvore, porém, nesse caso, nós não temos nenhum anel de circulação. As salas e varandas, né, a gente considerou ela como um grande espaço convexo, até porque a maioria dos apartamentos, essa varanda, ela chega a ser fechada. A hierarquia do RRA, a sala e a varanda é, portanto, o elemento de maior hierarquia, seguido pelas circulações e depois, novamente, a cozinha. E o RRA médio é bastante semelhante ao anterior, um pouco acima. Esse é 1,37. Em termos da VGA, a gente já vê claramente uma distribuição aqui do focos visuais, né, adentrando, por assim dizer, as áreas íntimas do apartamento. Então, esse hall, né, de distribuição que leva aos quartos e ao banheiro social, ele acaba gerando aqui um espaço de importante dominância visual que permeia, portanto, né, estando nesse hall, a gente consegue, então, ter uma dominância aqui dos espaços sociais e a sala ainda, né, como um elemento bastante forte dentro dessa configuração. Pois bem, né, então, fazendo, então, os principais resultados que nós encontramos em termos das mudanças entre os dois apartamentos, entre esses dois momentos estudados, e as continuidades. Então, primeiro, as mudanças, né? Um apartamento, né, o alfa, que prezava pela padronização, enquanto o outro apartamento preza pela diversificação, ou seja, né, se percebe que o mercado imobiliário está atento a essas mudanças da configuração familiar. Então, quando ele tenta, né, a interpretação que nós temos, quando ele tenta dar plantas diferentes, essa possibilidade de diversificar as plantas em um mesmo edifício, talvez tentando criar um diálogo com essas mudanças da configuração familiar. Em termos do programa de necessidade, se percebe que a dependência de empregada deixa de ser um item imprescindível para a organização dessas casas, né? Já que esse serviço doméstico, essa pessoa de serviço doméstico, ela já não é uma figura permanente nessas residências. Outra mudança importante está no lavabo e na cozinha, né? Que jamais se aproximam e dialogam com os espaços sociais da casa, no entendimento dessa mudança de mudança das funções sociais da casa, no sentido de mudança das atividades domésticas em si. Ou seja, o ato de receber os visitantes se torna mais fluido e a cozinha torna-se partícipe dentro desse ato. E pelo fato também disso facilitar questões de trabalhos domésticos, enfim. Então, aquela questão da empregada não ser mais uma figura permanente, tem uma relação também nesse entendimento. Em termos à acessibilidade visual, se percebeu, né, principalmente nessa modelagem do alfa, do Flora, uma talvez tímida, mas já presente um desprendimento da tão necessária que parecia antes privacidade visual do quarto, né? O quarto sempre como último item, principalmente o quarto de casal, como último
item a ser acessado e a ser visto, que na representação do Flora a gente já vê uma quebra, né? Uma proximidade desse espaço integral em acessibilidade visual com os demais. Em termos de continuidades, os resultados demonstraram que privacidade e segregação são itens ainda muito importantes, apesar dessas quebras tímidas que eu havia comentado. Então, há sim uma clara separação funcional, que repete em termos do que o Luiz Amorim fala, o paradigma dos setores, eles ainda são o nicho principal para organizar a funcionalidade da casa. O setor social ainda é, entre eles, entre os três, o mais integrado, mais visível, né? Integrado tanto fisicamente quanto integrado visualmente. Enquanto o de serviço é o mais resguardado ainda do que os espaços íntimos, que, como eu falei, tem uma tentativa de quebra e avanço. Então, enfim, concluindo, o que a gente percebe nessa pesquisa, e que, na verdade, tem sido talvez um encontro de alguns trabalhos semelhantes, é que, embora, né, existam essas mudanças em alguns elementos da composição espacial das residências, já se observam, sim, mudanças tímidas, a gente diria, de rupturas nessas questões tradicionais. Acho que o trabalho anterior falou isso das cozinhas, a gente está também corroborando com esse mesmo resultado no nosso artigo. E que alimenta, portanto, né, a ideia de que, para a gente ter uma mudança espacial, essa mudança ela acontece primeiro na sociedade. Então, os dados do IBGE já são dados que revelam essa mudança social desde os anos 2000. E avaliando, portanto, um apartamento de 10 anos depois, é agora, portanto, que a arquitetura começa a fazer essa modificação, né? Então, a pedra e cal da arquitetura talvez demore um pouco mais para fazer essa mudança, mas acreditamos, também fazendo um link com o trabalho anterior, que essa viúva grávida dará novos frutos. E é isso, muito obrigada. Fico à disposição, portanto, para os comentários. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Acho que tem muitas ligações, né, nessa sessão temática, principalmente como a cozinha e a posição dela pode representar ligações ou separações sociais no dia a dia das residências. Obrigada pelas apresentações. A gente tem aqui uns 20 minutinhos, talvez, para um pouquinho de bate-papo. À tarde, as sessões vão reiniciar às 14h30, e aí temos outros assuntos acontecendo que tem a ver com sintaxe. Então, não sei se podem levantar, talvez, a mão, aqueles que têm alguma pergunta ou comentário a fazer, e a gente pode, de repente, abrir para uns 2 comentários e depois resposta, e talvez depois mais uns 2 e resposta também. E se não tiverem, eu tenho pelo menos uma. Pronto, Fernando. Mais Olá, alguém? bom dia. Pronto. Ainda não, já ia começando, desculpa. Não, pode ir, Fernando, pode ir. Ok. Bom dia. Minha pergunta, parabenizar inicialmente, né, todos os apresentadores, foi muito rico esse momento. E minha pergunta vai para a Ana Paula. Parabéns pela apresentação. Eu também estou pesquisando apartamentos, né, só de João Pessoa. Conheço Tamires, inclusive, pessoalmente falando, um abração para ela. E aí, eu tenho algumas dúvidas, né? Pelo que eu entendi, ela escolheu a base de dados, algumas construtoras, 2, é isso? Certo. E aí, ela, em média, ela fez um levantamento, uma seleção, e teve um determinado número, e desse determinado número ela selecionou um determinado digamos, arranjo de apartamento a nível de tamanho, é isso? Eu acho 125 metros quadrados. Já se sabe quantos apartamentos foram dessa seleção? Está sem áudio. Respondo no final ou respondo agora? Fazemos todas as perguntas e eu respondo em bloco, acho que pode ser, né? Está bem baixinho, né? Não estou conseguindo escutar.
Então, Fernando, eu Tô. estava pensando, será que você faz as perguntas, Francinei faz as dela e depois respondem? Porque assim Pode pode ser. ser que tenha alguma coisa em comum. Isso. Certo, certo, perfeito. Bom, então a Bom, primeira pergunta é em relação à quantidade de quantos edifícios foram selecionados. E a segunda, eu sei que é uma decisão do pesquisador, né, em relação a considerar questão de sala, mas porque, enfim, elas podem ser integradas, né, mas se houve algum pensamento, né, de fazer uma separação entre jantar e estar, ao invés de considerar uma coisa só, tomando em partida, por exemplo, rótulos ou então composição de layout de planta, né? Então, se houve essa justificativa de considerar a sala como um único espaço e não dois. Pronto, é só isso. Obrigada, Fernando. Aí a gente tem uma pergunta ou comentário de Francinei e depois as respostas, e aí tem a Andrea já na fila depois. Francinei? Tá bom. A minha pergunta é um comentário geral das apresentações na verdade, uma pergunta mais para a Andrea também. Primeiro, é claro que eu e a Ana Paula sabíamos que tinha esse alinhamento todo nessa sessão, né, Ana? Mas eu queria parabenizar, então, o trabalho de todos e dizer aí para a equipe da professora Ed, a Andrea, parabéns para a pesquisa de vocês. Vocês sabem que vocês são sempre referências para a gente, e eu gostei muito desse leque de juntar as pesquisas, seja a pesquisa da Andrea, né? Então, a gente tem as casas da Coab, que eu tive a felicidade de participar da qualificação do doutorado, né, André? Então, assim, acho uma pesquisa muito, muito interessante. E aí juntar nesse universo os apartamentos e também casas de condomínio fechado. Eu acho que isso é de uma riqueza, e aí a gente percebe essa dança. A minha pergunta, que talvez tenha me escapado no começo, é que eu acho que isso também vai um pouco na pesquisa que a Ana Paula apresentou agora. Eu sempre acho que a gente vai perceber melhor esses movimentos quando a gente analisa as reformas, porque eu acho que as pessoas andam mais rápida do que o mercado imobiliário e expressa melhor para a gente as mudanças que tem nas estruturas sociais que a gente vê aí pelo IBGE, mas que só confirma estatisticamente o que a gente já percebe, e eu acho que esse é um dos pontos. A gente vê isso nas pesquisas, a gente consegue identificar isso nas mudanças feitas pelos moradores, e a gente vê como isso é estático ainda pelo mercado imobiliário. Então, acho que esse que é um ponto. Então, a gente vê, então, melhor isso quando a gente analisa as reformas. E aí a minha pergunta, Andréia, é se nesses três universos, quais que estão envolvidos a análise das reformas e quais que não estão. Por exemplo, no estudo de apartamentos, se eu bem entendi, são dos anúncios, portanto, a gente não tem intervenção, e aí a gente tem o que o mercado imobiliário ainda mostra. É interessante porque a gente vê como a cozinha está mais perto, está mais rasa. Na minha pesquisa de doutorado também, quando a gente analisa os projetos originais dos apartamentos, a cozinha dos apartamentos mais contemporâneos, década de 90, 2000, elas já estão mais rasas, né? Então, acho que isso a gente entende, é possível ver esse movimento mesmo. A minha questão é se na amostra de vocês tinha coisas que foram reformadas, como a sua pesquisa, com coisas que não foram reformadas, e aí se equalizasse isso, talvez a minha pergunta é se a dança aí na posição da cozinha, a gente já não está envolvendo esses outros dois movimentos de reforma e não reforma. É uma curiosidade. E, de novo, dar os parabéns pelo trabalho, muito, muito interessante, e já entra para a nossa listinha de referências. Muito obrigada. Obrigada, Francinei. Na realidade, eu vou levantar minha mão também, porque aí eu vou fazer uma pergunta depois de Andrea, e aí a gente fica com essas perguntas, mas nesse momento, Ana Paula e Andrea podem responder as duas perguntas para não ficar difícil na nossa cabeça, e depois Andrea e eu fazemos a nossa pergunta. Pronto, Ana Paula.
vamos lá. Esse trabalho da Tamires, ela fez um levantamento. Os edifícios, né, construídos pela Forma Espaço nos anos, né, 70 e 80, como eu havia comentado, são 25 torres de apartamento. A grande maioria, né, tem essa metragem de 125 metros quadrados, que era essa ideia deles de módulo, né? Então, enfim, dessa coisa da família. E dos edifícios, das construções da Ideias Argos, são 29 torres habitacionais, sendo que dessas, 10 ainda já estão ainda em lançamento ou em construção, né? Então, apenas, né, dessas 29, 19 já foram entregues, enfim, já estão habitadas, né? Então, acho que esse é o universo de pesquisa maior. E aí, sim, em termos de comparação para esse artigo, a seleção foi pegar pensando, portanto, né, que a Forma Espaço tinha sempre essa ideia de 125 metros quadrados, a gente pegou os 125 metros quadrados da Ideias Argos para ter essa comparação métrica de ideia, né? Em relação à divisão da sala, em termos de funções sobrepostas, né, o mesmo espaço, mas com funções sobrepostas, enfim, e definidas, né, por meio do mobiliário, a gente achou melhor nesse primeiro momento entender como uma coisa única, principalmente no entendimento de que esse espaço unificado ele permite variáveis organizações. A sala de jantar ela não tem necessariamente que estar mais à direita ou mais à esquerda. É um espaço muito livre, eu diria. Não sei se essa é a melhor palavra para eu explicar isso, mas enfim, é um espaço muito possível, né, de organizar ele como você queira. E acho que as reformas, né, a gente teve acesso às plantas, principalmente pelos anúncios de venda, foi muito difícil ter acesso às questões do apartamento novo, principalmente, então pelos anúncios de venda, os anúncios que a gente via, essa organização da sala de estar, a sala de jantar, ali era muito variável. Então, não valia a pena, né, fazer essa definição tão rígida, pelo menos não inicial como esse é, tá? E aí, só para finalizar, o trabalho da Tamires, o doutorado dela não é sobre São Paulo, ela vai avaliar Juazeiro do Norte. Então, a gente tem esse como digamos, foi um teste, né, de organização para a tese dela, mas o foco dela é Juazeiro do Norte. É por isso que eu me coloquei como orientadora também, pelo meu conhecimento de Juazeiro. Tá bom? Mas ela vai comparar alguma coisa? Enfim, ou não? Aí eu já não sei, mas a princípio acho que a gente deve comparar com esses trabalhos consolidados, né, de João Pessoa, enfim, de Nordeste, mas entendendo também aquela realidade específica da cidade de porte médio. Muito obrigado. Obrigada, Ana Paula. Andréa, quer responder também? Quero. Então, na verdade, os apartamentos, a gente não analisou reforma nenhuma porque são anúncios. As casas de condomínio também a gente trabalhou principalmente em cima de projetos. Então, das 16 casas analisadas em condomínios, apenas uma foi reformada, porque a gente teve notícia, né? E as reformas realmente só as minhas casinhas de conjunto. E aí, com relação ao que você falou, de que a arquitetura não acompanha tanto a mudança da sociedade, e a gente vê isso principalmente nas reformas, eu não sei se eu concordo totalmente. Pelo seguinte, nas minhas casas, por exemplo, eu analiso as famílias que estão nessas casas há pelo menos 30 anos. Então, a cabeça delas, digamos, o modo de vida delas ainda permanece muito tradicional, muito ainda se mantém muito. É diferente, por exemplo, eu acredito que seja diferente, por exemplo, dos apartamentos de Fernando, que devem ser ocupados pelos filhos ou pelos netos dessas famílias que eu estudo. E também as casas de condomínio, que eu também acho que é um pessoal que, aí no caso, varia mais a idade, né, a geração, digamos assim. Mas as minhas casas, principalmente, são de um pessoal com mais idade, né? E aí termina sendo um pouco mais tradicional. E aí é isso. André, quer emendar com a sua pergunta? Quero. Eu queria só fazer uma observação,
é que a gente vê a dança da cozinha, da posição hierárquica da cozinha, mesmo em projetos novos. E a gente vê naquela tabelinha que eu mostrei, né? A cozinha dança nos 3 grupos da mesma forma. Então, ela dança nos apartamentos, ela dança nas casas de condomínio, ela dança nas casas de conjunto. Então, isso aí é realmente uma viúva grávida que a gente não sabe onde é que a cozinha vai parar, né? O elemento reforma não faz diferença nesse conjunto. Não. Tá certo. Obrigada, André. Francinei, a gente não contou a proporção, mesmo porque nós estamos trabalhando com grupos de plantas muito distintos em termos de, número de unidades. Varia de 35 a 450 metros de área construída, né? Mas você acaba de nos instigar para ver se proporcionalmente... Eu acho. Certo? Mas, certamente. Mas o que motivou, na verdade, esse artigo foi a constatação de que, em cada corpo de dados que estava sendo trabalhado, estava correndo a dança das cozinhas, que eu já vinha notando antes, né, comparativamente, século XIX, século XX e tal, e que vinha notando a dificuldade de se dizer, a partir de tanto tempo a cozinha se torna mais integrada. Não necessariamente. Embora haja uma tendência a menor segregação. E de repente, esse embaralhamento parece bem recente. E é daí a viúva grávida, que já tu sabe a cara do bebê. Tá instigado, nós todos ficamos agora instigados com essa pesquisa. Andréa, desculpa. Então, primeiro, parabenizar todo mundo, realmente os trabalhos são muito relacionados um com o outro e foi muito bom ver e aprender com as pesquisas de vocês também. Então, eu queria perguntar a Ian sobre... Ele considerou um dos itens de análise o controle dos espaços. Eu queria saber como ele calcula esse controle, como ele considerou esse controle. E uma segunda questão, que não é nem uma pergunta, é uma curiosidade geral, que já começou na leitura da tese de Luizinho, que o escritório é íntimo por quê? Obrigatoriamente ele é íntimo, porque o escritório da casa de Ian está ligado à garagem e aparentemente é o exterior, ou a sala. E aí, como é que esse espaço que está tão fora da intimidade é íntimo? E eu tive muita dúvida quando eu fui classificar minhas casas, né? Quando tinha um escritório, se eu colocava esse escritório como da casa que Ian apresentou, uma das casas que Ian apresentou, como íntimo ou como social. Na minha humilde opinião, eu acho que aquele escritório seria social, porque ele está muito mais ligado ao social do que ao íntimo, né? Mas é só um assunto para debate aí, para o que se considera, da forma que se considera. E é isso. Obrigada, André. Eu vou aproveitar para fazer uns 2 comentários também, que tem uma pergunta para Francinei, que eu achei interessante, análise sintática alimentando o projeto. E aí eu fiquei curiosa de saber essas etapas do projeto, qual foi o primeiro arranjo, entre aspas, que apareceu, e se, por acaso, esse foi o que, ao fim, foi o mais adequado ao que se buscava, né? Foi mais uma expressão maior de liberdade e de facilidade de visibilidade e acesso entre partes diferentes do quilombo. Aí o outro comentário é para Fernando, que talvez ele não saiba, mas provavelmente não sabe, que quando eu estava comprando o apartamento onde eu moro agora, em Manaíra, eu encontrei a planta do apartamento graças à dissertação de mestrado de Fernando,
e consegui refazer a planta a partir dessa imagem, só que eu precisei ainda imaginar as quebras de parede, porque eu só comprei esse apartamento porque teve uma reforma, e essa reforma mudou completamente a relação com a cozinha e deixou de ter quarto de empregada. Então, essa é mais uma curiosidade aí, que essa busca de anúncios e de descrever o espaço e passar essas informações para o público como um todo ajuda em muita coisa, inclusive na compra de imóveis minhas para o novo apartamento sem ter que sair de casa. Então, era esse comentário, a pergunta para esse comentário. Acho que a Andrea fez a pergunta primeiro para a Ian. A Ian, de repente, pode comentar e depois Francinei. Certo. Oi. Então, em relação ao controle, o cálculo foi feito a partir do software mesmo, então os valores eu tirei a partir desse estudo gerado. E em relação ao escritório, realmente tem essa sobreposição assim de atividades e funções, e realmente assim, analisando esse caráter e esse acesso imediato ao exterior, essa característica social, ela fica bem evidente, né? Mas de início foi esse pensamento mesmo de um trabalho em casa ser algo mais intimista, mas essa relação com o externo já deixa bem claro essa característica, né? E também poderia ter sido feito uma análise em relação ao acesso exterior diretamente ao escritório. Só que no projeto que a gente fez, nesse estudo, a gente partiu principalmente para o acesso principal da residência. Então, acho que é isso. Eu queria complementar a fala do Ian, como orientadora, né, e co-partícipe aí do trabalho. Eu acho que é muito interessante essa discussão de escritório. Eu acho que ela é uma discussão que ela precisa, essa sim, é preciso sempre avaliar pelos rótulos, como a família faz uso disso. E aí, queria dar um exemplo de um trabalho que a gente está no Prelo, espero que seja publicado ainda esse ano, um artigo sobre a Casa do Warszawski Chic, né, a primeira casa modernista do Brasil. Então, a gente avaliou, inclusive é um artigo também que em coautoria com a Tamires, a gente avaliou a casa e a gente avaliou a reforma. E nessa casa, o escritório dele muda claramente de papel. Na casa inicial de 1928, o escritório ele está ali relacionado com a sala, né? Provavelmente naquele momento, como a casa era um polo social da transformação modernista em São Paulo como um todo, né? A mina, né? Como cunhada do Lazar Segal, enfim, né? A casa era um ponto de encontro da sociedade paulista modernista, digamos assim. Porém, na reforma que ele faz logo depois, né? Apenas 8 anos depois, ele reforma a casa em 35, ele muda completamente a função do escritório na casa. O escritório ele passa a ter uma entrada separada, segregada, que dá mais esse caráter intimista. E aí a gente entendendo sobre isso, é entender como o Warszawski trabalhava. A pessoa que era a pessoa da noite, de receber os amigos, era a mina. Era ela que tinha essa personalidade, digamos, noturna. Ele, a descrição que os filhos deles fazem, né, dos pais, era que ele era o que acordava às 5 da manhã e começava a trabalhar. Então, separado da mulher, enfim, isso tem outras implicações nos quartos deles, enfim, outras questões. Mas acho que é isso, né? É preciso sempre avaliar ele caso a caso, como a família usa, né? Como ele pode ser usado dentro dos espaços. Então, acho que é difícil de avaliar sem entender um pouco a lógica de quem usa aquele espaço, né? Então, acho que era esse sentido. E aí, o controle o Ian respondeu, a gente usa o Jazz, né? E como o Jazz faz os cálculos de controle. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Francinei? Sim. Bom, primeiro, Lucy, obrigada pela pergunta. E aí eu queria dizer que, na verdade, o processo, o Otávio está aqui, o Otávio fica à vontade para complementar também. Quando a gente apresenta os 4 estudos, né, o estudo 1, 2, 3 e 4, foram realmente nessa sequência. E o que aconteceu no processo
foi o que o Holanda chama de sintaxe desplugada. Então, na verdade, para cada estudo, a partir das diretrizes aí de projeto, do conceito às diretrizes, e a gente trabalhou as diretrizes, que eu chamo de diretrizes configuracionais do projeto. Então, a cada estudo, a gente ia avaliando a relação, como é que está a relação da cozinha, como é que está a relação dos espaços, quando a gente não queria hierarquia entre eles, portanto, a busca relação direta, pela relação direta com o espaço central. Então, a gente foi fazendo esse estudo e mesmo numa análise didática desplugada, a gente ia percebendo, não, isso aqui não está bom, porque a cozinha ainda está inacessível do espaço central, tem uma hierarquia, eles não estão todos no mesmo nível aí de relevância, digamos assim. No segundo, tínhamos o elemento central porque o conceito é ser um espaço multiagregador, como diz a quilombola Sandra Pereira Braga, que para nós funcionou muito mais interessante do que multifuncional, né? Então, o espaço multiagregador. E aí, o espaço central era importante. Então, a gente foi fazendo isso e fomos descartando, seja no estudo 1, porque não atendia, isso está num outro artigo mais detalhado, que a gente não teve condição de trazer para o simpósio. No estudo 2, ele não atendia ainda algumas relações. O estudo 3 também, outras coisas ficavam de fora. E até que a gente conseguiu no estudo 4, que é a última. E para fazer esse artigo, aí nós fomos desenvolver e aplicar, e aí eu já aqui, né, publicamente digo que isso foi também uma troca de ideias com o professor Holanda, e quando nós resolvemos fazer o estudo aplicando nossas ferramentas da sintaxe, tanto o JAS como o DeftMap, a gente conseguiu aqueles resultados. E eu lembro que em um momento o Otávio disse, nossa, Fran, que encontro esse, né? Aí eu brinquei com o Otávio, um encontro marcado, né? Porque quando a gente faz a sintaxe desplugada, com essa preocupação, a gente já sabe o que a gente está... O que essa configuração, né, tendo as diretrizes claras, quais são os pontos que ela podia, que era interessante ou não. Então, Lucy, foi realmente naquela sequência dos estudos que nós trouxemos, e aí fica tão interessante quando a gente vê quase que a dança também, só que não é uma dança, vai numa única direção, os pontos que estão mais integrados, as cores mais quentes, seja para a visibilidade, seja para a integração, ou quando a gente faz os grafos que a gente vê que não tem a permeabilidade, que tem uma estrutura mais profunda. Então, de fato, foram estudos que saem de uma análise desplugada e que são confirmadas como a gente realmente pensava com a análise da sintaxe. Esse foi o processo. Então, o que a gente apresenta aqui, na verdade, foi esse caminho até a configuração final, a última configuração, que tem os índices mais altos, que, de fato, foi desenvolvido o projeto. Obrigada pela pergunta, Luz. E, Otávio, quer complementar? Não, acho que você falou tudo, assim, Fran. Eu acho que o interessante do que a gente quer propor é justamente esse processo mesmo, né, da dinâmica da sintaxe que está na forma de pensar a arquitetura, né, e não só como uma ferramenta analítica da arquitetura como uma coisa acabada. Obrigado. E só porque entrou num debate sobre escritório, eu tenho um outro trabalho sobre escritório, que o escritório é muito importante, então eu chamo vocês para a sessão da tarde, para a gente continuar a conversa do escritório. Obrigada mais uma vez, Lucy. Ótimo, então é uma pena que não estão me vendo, te perder um pouquinho de comunicação aí. Eu acho que eu esqueci de me apresentar, eu sou Lucy Donegan, professora da UFPB, mas para aqueles que não me conhecem, acho que a gente até que fez bem, porque a gente começou um pouquinho depois, está terminando praticamente na hora, e vou fechar a sessão para todos podermos almoçar e nos reencontrarmos logo mais, 14h30, em qual sessão for. Obrigada. A Pilar tem algo a comentar? Desculpa. Não, acho que eu ia falar o que você ia falar, Ana. Todo mundo que
puder abrir a câmera para a gente fazer um print da tela e salvar aqui nos nossos... Eu vou ter que colocar um desenho na minha tela, porque não dá. Saudade de te ver, Lucy. Tipo, eu fiz várias ao longo da sessão, pessoal, então vão aparecer fotinhas aí de vocês por aí. Mas é isso, agradecer o evento e fazer esse convite, né, que a gente continua até daqui a pouco de tarde. Esse eixo temático, né, tem mais uma sessão, então, de educação será muito proveitoso também à tarde. Agradecer a organização. Tchau, tchau a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau.